ótima dupla, sem dúvida alguma. É uma ótima dupla. O Roberto é muito bom jogador, falava isso mesmo quando ele estava embaixo aqui, você se lembra. O Depay, inegavelmente, é um ótimo jogador. O que a gente sempre discute do Depay desde o começo, um jogador caro para um clube quebrado e o fato de ele não ter conseguido ainda ser decisivo em jogos decisivos, jogos importantes, jogos que definem. As pessoas podem fazer um recorte positivo. Aliás, a agenda positiva e Corinthians são duas coisas que andam muito juntas, né? A gente pode falar, jogou muito bem contra o Vasco misto ontem, sem dúvida. Ele joga bem? Claro que ele joga bem. Ele é um ótimo jogador, isso aí não está em discussão, na minha opinião. A questão é quanto ele custa e o que ele entrega. Aí o Corinthians vai lá em Guayaquil jogar contra o Barcelona. Jogo difícil. Jogo que vale a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Tá 1-0 pro Barcelona. Ele perde o gol. De que adianta subir na bola contra o Palmeiras? Foi campeão porque subiu na bola ou porque o Roberto fez o gol no Allianz Parque? Ou porque o Hugo pegou o pênalti ou porque subiu na bola? Foi campeão porque um pegou o pênalti, o time jogou, o outro fez o gol, não foi porque subiu na bola. Aí isso até, realmente, como o Pepe está dizendo, acaba ofuscando um pouco ali até as virtudes do próprio time. Chamam para ele um brilho que ele não teve. E semanas antes, num jogo importante, ele perde um gol feito cara a cara com o goleiro, depois o time dele tomou 3-0. Ele ainda reclamou do time. Ainda se queixou do comportamento da equipe. Eu acho que, se eu fosse corintiano, não estaria satisfeito com isso. Um jogador tão caro e um clube que está quebrado financeiramente, esse cara tem que entregar mais. Ontem foi muito bem, parabéns, palma para ele, mas tem que ser mais. Eu acho que tem que ser mais. Mas se as pessoas se contentam com isso, problema delas. Eu acho muito pouco pelo que custa. E acho que em momentos decisivos, como Sul-Americana, não decidiu. Vaga na Libertadores. Agora, a questão é o seguinte, né? Aí tem uma falta de sintonia. Eu faço parte do grupo de pessoas que considera muito mais importante jogar a Libertadores do que ganhar o título estadual. Certo? Se eu fosse palmeirense, alguém dissesse, você quer trocar o título paulista de tetracampeão por uma ausência da Libertadores, eu preferia ficar na Libertadores e não ganhar um título. Porque eu tenho a chance de ser tetracampeão, não digo tetra, mas pela quarta vez campeão da Libertadores. É meio óbvio isso, né? Eu vejo assim. Mas tem gente que vê de outra maneira, prefere o título paulista. Então a gente nunca vai entrar em sintonia. Porque são pessoas que pensam de forma totalmente distinta, antagônicas, né? E aí a discussão se perde completamente, né? Enfim, talvez eu seja louco. Eu prefiro a Libertadores do que o estadual. Devo ser maluco. Não, ô Mauro, você sabe que eu concordo muito em vários aspectos com você dessa situação do Corinthians. O que eu digo é que, assim, o Depay foi caro. Foi. Poderia ter entregado mais já para a Libertadores. Poderia. Só que aí eu começo a pensar naquilo que o Bruno fala. É dos jogadores no Brasil que são realmente quase todos superfaturados. Porque, eu vou tentar pensar aqui, vocês podem me ajudar, tá? Eu acho que o Michael no Flamengo ganha uma fortuna hoje. E eu acho que entrega até menos do que o Depay. Apesar dele ter sido importante na Copa do Brasil, mas o Depay foi no Brasileirão, foi no Paulista. Eu acho muito páreo e ganha muito. Gabigol, no Cruzeiro, ganha um salário, eu acho que é o segundo maior do Brasil. Entregou menos no Cruzeiro do que o Depay no Corinthians. Vamos lá, por enquanto, vamos pensar mais. O Oscar, por enquanto, eu acho que o Depay num começo de Corinthians foi melhor do que o Oscar num começo de São Paulo. Eu tô lembrando jogadores, gente, que foram muito caros. Só para dar exemplo que eu sei que o Depay foi muito caro e que ele poderia ter entregado mais. Mas é que eu acho que virou uma rotina do futebol brasileiro. O Dudu foi caríssimo pro Cruzeiro. Entregou menos que o Depay, na minha opinião. Entendeu, Mauro? Isso você não concorda? Que o Depay, comparado com outros jogadores, que também são muito caros, mas que não têm a mídia que ele tem, acabam sendo um pouco esquecidos. Não por você, não, por todos. Só que o Depay, como ele foi o mais caro, como ele vem do exterior, se fala mais. E eu acho que o Depay entrega mais do que muitos jogadores que também ganham fortuna hoje no Brasil sem merecer ganhar. Ou você discorda? Mas a gente está nivelando por baixo, né? A gente vai pegar outros que também não dão um retorno técnico esperado. Você pode montar um bloco de jogadores que não dão retorno técnico. Um erro não justifica o outro. A ineficiência de A não vai amenizar a ineficiência de B, né? O caso do Gabriel, muito caro, o Cruzeiro investiu. Jogou poucas partidas ainda. Não é nem justo, eu acho, que falar do Gabriel. O Depay está jogando desde a temporada passada. O Dudu, a mesma coisa, né?
Se pegar o Gabriel do Flamengo, sim. Cansamos de falar aqui que ele era reserva merecidamente, que ele não valia aquilo que ele custava, que a renovação seria um absurdo. Isso foi falado. Tudo isso foi falado. Né? O caso do Michael. O Depay custa do dobro do Michael, aproximadamente. Né? A diferença é grande também. Está rendendo menos? Está rendendo menos. O Mal participou de forma importante de um título de Copa do Brasil, que também acho que é mais importante que o estadual. Devo ser louco, achando que a Copa do Brasil vale mais que o estadual. Mas participou. Primeiro jogo, ele participou de 2 gols. 2 gols são jogados, começam com ele, uma roubada de bola. E ele foi fundamental para o time dele ser campeão. Então ele deu um retorno no momento decisivo, mesmo jogando pouco, jogando nada. Está jogando muito pouco. Mas houve um momento decisivo que ele apareceu. O Depay não apareceu no momento decisivo. Apareceu subindo na bola. E está chateado que ele quer subir na bola. A bola deveria ser chutada por ele, ou cabeceada, ou no peito, né? Para que a jogada se desenvolva e o Corinthians vença jogos. Subir na bola não vai fazer diferença nenhuma. Com relação a ontem, o Carille é um técnico que deve ter o carinho da torcida corintiana. Ele ganhou um campeonato brasileiro, ganhou o Paulista também. O último título relevante do Corinthians foi com o Carille, 2017, campeão brasileiro. E ontem ele presenteou o Corinthians, porque a escalação do Vasco foi um negócio... sério, é um negócio para o presidente do clube chamar o técnico e perguntar o que foi aquilo. E definir ali se continua no corpo, porque não dá, não tem condição. Jogou contra o Melgar, estava 3-1, mexeu no time, recuou, tomou 3-3 no meio de semana, Sul-Americana. Joga terça-feira no Rio de Janeiro, São Januário, contra o Puerto Cabello. Aí ele poupa contra o Corinthians por conta do Porto. É isso mesmo. O Vasco se expôs ontem a tomar uma goleada muito maior por conta de uma escalação inconsequente do seu treinador. Aí os jogadores importantes foram entrando, alguns deles, durante o jogo, mas a vaca já tinha caminhado para o brejo com o sininho e tudo. Como é que você vai enfrentar o Corinthians, que tem um time melhor que o Vasco, em São Paulo, o time motivado, animado, porque ganhou o Campeonato Paulista e tal, e põe um time cheio de reservas? O que explica isso? O Corinthians não tem nada com isso, aproveitou, enfiou a faca e rodou. E poderia ter sido pior ainda, poderia ter sido uma goleada mais elástica do que essa vitória por 3-0, né? Com gols anulados. Para mim, até me pareceu corretas as anulações dos gols, né? Mas, enfim, pouco importa, né? 3, 4, 5, o Corinthians venceu muito facilmente, rapidamente fez 1-0, no primeiro tempo já ampliou, e aí depois o Carille, chama o Verratti, chama o Hugo Moreira, chama o Hugo Moura, chama não sei quem, chama o Batman, o Superman, o Aquaman, sei lá, para pelo amor de Deus. Brincadeira, o que o Carille fez ontem, não sei se foi só da cabeça dele, não sei se foi definido junto com o comando do clube, o presidente do clube, o pessoal do Vasco, mas foi uma estratégia bizarra. Começou com o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto foi titular do Vasco ontem e os jogadores titulares ficaram no banco. Tá de sacanagem, né? Não pode ser sério. Mereceu apanhar e poderia ter sido pior para o Vasco. E detalhe, o Vasco, eu estava vendo ontem, dos últimos 9 jogos contra o Corinthians como visitante, 9 jogos, perdeu 8. 8. Quer dizer, está acostumado a perder para o Corinthians e ontem foi com o time quase reserva. Evidentemente tomou uma pancada violenta, o Corinthians aproveitou, não tinha nada a ver, repito, com a escalação do Vasco da Gama, mas isso que vimos ontem, do ponto de vista do Vasco, achei assim uma coisa inexplicável, não dá para aceitar. O Depay jogou muito bem, sem dúvida, ele é muito bom, pô, isso aí todo mundo sabe. Agora tem que aparecer na decisão, né? Sul-Americano não apareceu, no Paulista que decidiu foi o Roberto, se destacou porque subiu na bola, ele tem que jogar bola, dar passe de peito, fazer gol, isso que ele tem que fazer. Ele está aí para ele, custa muito caro, então tem que dar retorno do técnico. E quando isso acontece, eu vejo muita gente falando, nossa, mas está aí para isso, ele foi contratado para quê? A mesma coisa, vamos falar do Vitor Roque daqui a pouco, começar a fazer um monte de gol. Gol. Custou 25 milhões de euros para quê? Para passear em campo? Não, para ele fazer gols. Se você tirar as competições internacionais, o Corinthians ele não começou agora a jogar bem. Ele começa quando ele sai das Copas no ano passado e ele começa a se recuperar. Ele estava na zona de rebaixamento, começa a crescer, com a chegada do Depay, que deu uma aliviada não só no Yuri Alberto, mas em todo o time. E ele começa a fazer um futebol de um nível muito alto, ele fica com campanha de líder por um tempo, consegue se classificar para a pré-Libertadores, faz um campeonato paulista irrepreensível, perdeu só um jogo, foi campeão em cima do Palmeiras. O problema dele é quando ele vai jogar o jogo internacional, e vira uma confusão. Então ele foi jogar na Venezuela, foi um problema, depois veio para cá, problema lá em Guayaquil, com uma tragédia, e estava tudo em paz de novo, começa bem o Campeonato Brasileiro, ele empatou com o time reserva lá na Bahia. Poucos vão tirar pontos do Bahia lá, e ele tira ponto do Bahia com o time reserva. Aí pega o Huracan, e perde e vira essa confusão toda. Agora,
Ontem, bela partida contra o Vasco, com todos os problemas do Vasco, aí é coisa do Vasco mesmo, foi bem colocado aqui. O Vasco se explique, né, porque fez essa opção. Talvez queira tentar salvar alguma coisa. Sabe que não tem time para brigar no Brasileiro, talvez queira fazer opção por alguma Copa. Mas precisa tomar cuidado, porque o time do Vasco é um time que corre risco de rebaixamento. E vai brigar na parte de baixo da tabela. E aí o Corinthians ganha bem. Agora, no meio de semana, vai para Cali. Aí a chance de arrumar confusão de novo é grande. Então o Corinthians precisa fazer opção clara. Larga essas competições internacionais, cuida do brasileiro, cuida das Copas, que ele pode ter alguma coisa interessante. Das Copas não, da Copa do Brasil. Acho que aí ele pode fazer alguma coisa. E o que eu dizia, que o Romero deu uma entrevista, depois do jogo contra o Huracan, ele foi perguntado, por que vocês jogam de um jeito em casa o jogo internacional e o jogo nacional? E a resposta dele foi claríssima e é aquilo que eu penso também. Ele falou, olha, quando a gente joga contra time internacional, parece que a gente perde até a malandragem da bola. Fica todo mundo... Ele fala isso, ele fala, eu não consigo entender por quê. Ele falou, você precisa ter uma certa... Ele usa a palavra malandragem, ele está falando português bem já. Bem entre aspas, pra você entender, ele fala assim, a gente precisa ter mais malandragem para jogar a competição internacional. É diferente. Então ele fala, vem o jogador, o time de fora, começa a fazer algumas coisas, catimba, segura o jogo e tal, e a gente entra muito fácil na pilha deles. Muito rapidamente e muito facilmente. Então a gente muda, sim, até o astral, o temperamento, a maneira de se portar em campo, quando a gente faz jogo internacional. E ele falou, temos conversado sobre isso, nós precisamos mudar essa postura. Então o próprio time do Corinthians já detectou, quando joga competição internacional, eles têm muita dificuldade. Agora, é um time emergente, né? Ele foi fundado em 1910, aí depois de 80 anos ele virou um time nacional e agora, né, tá subindo, né? Tem um amigo meu, Davi Laranjeira, ele fala, isso é verdade. É um time emergente. Devagarzinho você vai chegando. De falar besteira, como tem que abrir mão de competição internacional? É o que eu falo, você fala umas lorotas também, que elas acabam às vezes virando verdade, porque realmente esse ano tá constrangedor. Mas agora, você não fala, sempre quando você fala sobre isso, você não fala que o Corinthians é o último campeão mundial de clubes da América do Sul. É o último. É o último. Eu falo que é o espírito Once Caldas. A Libertadores, ela tem umas coisas, toda competição tem algumas coisas meio esquisitas. Não é Libertadores, é Mundial. O Once Caldas não ganhou o Mundial. Também tem algumas aberrações. Já teve final de campeonato mundial disputado pelo Panathinaikos, tem umas coisas, Malmo, tem umas coisas meio estranhas. Não é sempre que dá Real Madrid, não. Agora não tem mais essas coisas, agora, com o negócio da Champions, não tem mais. Mas tem essas coisas, é esquisito, é uma coisa meio... Mas 2004 deu Grécia, isso, Once Caldas, e o Porto. Também acho que na Espanha ganhou o Bilbao, o Valência, é tudo esquisito. Então, tem essas coisas, acontece. Essas aberrações, elas acontecem em todos os campeonatos. Nós já tivemos uma final, Bragantino e Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Qualquer campeonato tem as suas aberrações, qualquer um tem. E isso faz parte da aberração da competição. São Caetano quase foi campeão. Né? Então acontece, mas é aberração, não é normalidade. Se olhar o Corinthians, o que é o normal dele? Ele não chega nem a semifinal, nada. Ele vai, quando chega na quarta de final, já chegou longe demais. É tradição, mas ele é emergente, ele está subindo, ele vai chegando lá.